Muito bem, e dando prosseguimento ao estudo da lista de verificação gerencial, vamos estudar agora o item 7. A matriz de responsabilidade com as atividades e seus respectivos responsáveis está atualizada e afixada no quadro de avisos interno ou em pasta, no caso onde a unidade não tenha espaço físico para o quadro de aviso interno, disponível onde todos os profissionais da unidade possuem acesso, é tipo necessário e aceita ou não se aplica. Observe aí que a matriz precisa estar atualizada e afixada no quadro de avisos internos. Precisa estar pública. Qual a orientação? Verificar se a matriz de responsabilidade está afixada no quadro de avisos internos ou disponível em pasta. No caso de agência unipessoal, deverá ser utilizado o não se aplica. Somente agências unipessoais. Vamos verificar um modelo de matriz de responsabilidade. Aqui tem uma lista de eventos que você pode localizar no Mancat módulo 19. Você vai escolher os eventos que se aplicam à sua unidade. Você coloca o nome do responsável, gerente, tesoureiro, atendente, carteiro, conforme a situação da sua unidade. Registra o nome do empregado e se ele é responsável, R. Se ele é o substituto, coloca um S. Substituto é o eventual. Se a atividade tem mais de um responsável, R. Você vai registrando em cada um deles quem é o responsável. É importante que seja cumprido. É necessário que cada empregado conheça a sua atribuição dentro da matriz de responsabilidade e execute. Tudo bem? Dando prosseguimento, item 8. As metas da unidade estão desdobradas e inseridas no GCR dos empregados? É tipo necessário e não aceita ou não se aplica. A unidade recebe suas metas, elas precisam estar desdobradas. Verifiquemos então a orientação. Verificar se as metas da unidade de receita, de treinamento, processos, etc., constam no GCR dos empregados. O gestor recebeu aquelas metas, o GCR dos empregados tem que ter as mesmas metas desdobradas. Como avaliar? Verificar as metas do GCR disponíveis no quadro de avisos internos da unidade e para as agências unipessoais, as informações deverão estar em pasta, conforme previsto, quando não possuírem o quadro de avisos internos. Reforçando aqui, as metas de GCR da unidade são desdobradas para todos os empregados. E onde se verifica isso? O avaliador vai verificar no quadro de avisos internos as metas de cada empregado para cada mês. E se a agência for unipessoal, vai verificar numa pasta, aquela pasta onde estão as metas da unidade. Se a agência é unipessoal, é dispensada de colocar em quadro de avisos internos. Mas essas metas precisam ser públicas, de conhecimento de todos os empregados da unidade, ok? Prosseguindo aqui, nós vamos para o item 9. O item 9, o gerente realiza a avaliação do GCR dos empregados da unidade trimestralmente, isso no mínimo, informando o empregado sobre o desempenho alcançado, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Observe aqui o lembrete para o gestor não realizar a avaliação do GCR apenas na data do fechamento, quando a área está cobrando o encerramento. Trimestralmente, no mínimo, você precisa fazer o acompanhamento e o registro no sistema. Acompanha, verifica as metas, o alcance ou não alcance, comunica ao empregado, apresenta oportunidades de melhoria, elogia se for o caso, registrando tudo no sistema. Sejam as oportunidades de melhoria, sejam os elogios. Ficam todos eles registrados no sistema e é dada ciência ao empregado, para que ele continue se esforçando ou melhore naqueles itens em que ele não alcançou o desempenho necessário, ok? Vamos ver a orientação. Verificar no sistema ERP módulo gestor, aquele mesmo módulo em que você faz o lançamento dos TLTs, se estão preenchidas as avaliações do GCR dos empregados da agência até o último trimestre que antecede a verificação. Verificar com os empregados se o gestor discutiu o resultado obtido com cada empregado. Ou não se aplica, deverá ser utilizado para as agências unipessoais.
Não adianta o avaliador verificar no sistema que estão registradas as metas e o acompanhamento se ele não comprovar com os empregados que foram discutidos. O avaliador vai verificar com cada empregado da unidade ou definir o número de empregados se aquelas metas foram discutidas, se aqueles resultados foram realmente conversados com ele, ou se simplesmente o gestor lançou no sistema para cumprir a meta. Ok? Continuando aqui, o próximo item é o item 10. Muito bem. A unidade elabora o plano de ações e melhoria da receita, do clima organizacional, o GCR, do SAPPP e está disponível no quadro de avisos. É tipo necessário e aceita, não se aplica. É importante que você utilize o não se aplica nesse caso. Daqui a pouco você vai saber o motivo. Mas vamos ver o que é que esse item pede. Que a unidade elabore plano de ação. Tudo que você não atingiu a meta, precisa planejar o que fazer para atingir aquela meta. Seja receita, clima organizacional, GCR ou SAPPP. Lembra o que é SAPPP? Muito bem, parece até que eu ouvi você dizendo. Sistema de acompanhamento da padronização do processo produtivo. Não atingiu alguma meta? Elabora um plano de ação para compensar, para resolver num período determinado aquela pendência, aquela não conformidade, ok? Continuando aqui. Esse plano precisa estar disponível no quadro de avisos. A orientação. Solicitar ao gestor a apresentação do plano de ações de melhoria para as metas de receita, clima organizacional, GCR e SAPPP não atingidas no último período avaliativo do GCR, publicados no quadro de avisos. Para a unidade unipessoal, as informações deverão estar em pasta física, mais uma vez. O não se aplica, olha aí o que eu falei anteriormente, será aceito quando a agência atingir todas estas metas. Por isso que eu digo que é interessante que você não tenha plano de ação aqui, porque você atingiu todas as metas. O ideal é utilizar o não se aplica, a agência atingiu todas as metas, está tudo conforme. Vamos a seguir. Agora nós vamos estudar o item número 11. A agência está fazendo um acompanhamento do tempo de captação e taxação de telegrama. Telegramas captados no balcão e taxados no balcão têm 4 horas e 30 minutos. É tipo necessário e aceita ou não se aplica. Como é a orientação para esse item? Verificar se as unidades estão transmitindo os telegramas dentro do prazo de até 30 minutos. Recebeu, taxou, tem até 30 minutos para transmitir via SGM, Sistema de Gerenciamento de Mensagens. E qual a forma de avaliação? Muito bem. Verificar os resultados do acompanhamento do mês anterior. Esses resultados são publicados pela GERP-DERAT na intranet. E aqui na regional, periodicamente, a GERAT disponibiliza essas informações via boletim técnico, via rede urgente. E a gente verifica o acompanhamento do resultado das nossas unidades, ok? Transmitir todo o telegrama captado em até 30 minutos. Prosseguindo. Item 12. Todos os empregados, inclusive o gerente da unidade, estão devidamente uniformizados e portando crachá em local visível para sua identificação. Esse tipo é necessário e não aceita ou não se aplica. Muito importante a identificação do empregado. Vamos ver então a orientação. Verificar se todos os empregados, inclusive o gerente da unidade que atua em guichê, estão utilizando o uniforme da empresa. Todos os itens disponibilizados pelo órgão supridor no WebSum. E o crachá em local visível para sua identificação. Nesse item, é importante observar que é o gerente que atua em guichê. Se o gerente fica naquela mesa no hall de atendimento, na sala da gerência para atender clientes e não atua como atendente no guichê, ele não é obrigado a utilizar a farda. Pode utilizar, mas nesse item ele não será avaliado. Agora, se é aquele gestor que, além de gerente da unidade, também é atendente, ele precisa sim estar uniformizado. E o crachá precisa estar em local visível.
ok? Não pode estar na barra da camisa, na calça, ele precisa estar à altura do peito, conforme definido no manual. Continuando a orientação. O item deverá ser considerado conforme quando o gerente da unidade que não atua em guichê não estiver uniformizado. Não é o não se aplica. O gerente está sem farda, porém não atua em guichê, é conforme, porque todos os empregados de guichê estão uniformizados. Nesse caso, o uso é opcional. E a camisa? A camisa deverá ser usada fechada, mesmo que esteja sendo utilizado com camiseta ou blusa por baixo. O item deverá ser considerado como conforme quando os empregados estiverem utilizando camisas de campanha. Lembrando bem, no período de campanha, no período determinado pela área. Não é uma pessoa no período de fevereiro utilizando uma campanha de Natal, uma camisa da campanha do Natal. Também se estiver utilizando outro agasalho que não seja o cardigan sobre o uniforme em função da baixa temperatura de algumas localidades, é conforme. Está uniformizado e usando um agasalho por conta das baixas temperaturas. Não é o nosso caso, né? Atentar para a não utilização de adereços e vestuário que traduzam posicionamentos religiosos e ideologias. Que tipo de adereços seriam esses? Camisas, bonés, chapéus e blusões de time de futebol, partidários, etc. Então, não é permitida a utilização de adereços que traduzam ideologias, temática religiosa, futebol, esporte, partidário, etc. Ok? Só o fardamento da empresa. Continuando. O modelo padrão da farda não deve ser modificado. O modelo é o padrão. Está proibido a todos os empregados da agência o uso de adereços e vestuário que traduzam posicionamentos religiosos e ideologias, a exemplo de camisas de times de futebol, de partidos políticos, de crenças religiosas, etc. E uma outra observação importante, a farda deve estar limpa e bem passada. Não é apenas estar fardada, é com a farda limpa e bem passada. Ok? Item 13. O item 13. Os dados relativos à unidade estão atualizados no site dos Correios? Esse é tipo necessário e não aceita ou não se aplica. O que serão verificados nesses itens? As informações da unidade a que o cliente tem acesso na página dos Correios na internet. Ele busca a unidade pela cidade, pelo endereço, e lá tem telefone, tem fax ou não, horário de funcionamento. Essas informações, junto com o endereço da unidade, precisam estar atualizadas. Vamos verificar aqui a orientação? Orientação. Verificar no site dos Correios se o nome da unidade, o endereço, telefone, fax, horário de funcionamento, etc. Todos os dados aqui não são dispensáveis. Estão devidamente atualizados. O avaliador vai acessar a página dos Correios, vai consultar a unidade pelo estado, município, se for o caso, bairro, e as informações estarão aqui. Endereço completo, telefone. A unidade tem fax? O número deve estar registrado. Não tem fax? Tudo bem, não registra. Telefone, e-mail, horário de atendimento de segunda a sexta, horário de atendimento aos sábados, se for o caso. Todas essas informações precisam estar atualizadas. A unidade fecha para o almoço? Essa informação também precisa estar atualizada. A unidade mudou recentemente o horário de atendimento, deixou de atender aos sábados, passou a atender aos sábados. Qualquer uma alteração, ela precisa estar atualizada na página dos Correios. Comunicar a Gerate que alguma informação não está atualizada para que a regularização seja feita. Por quê? Qual a importância dessa atualização? O cliente faz o acesso de sua casa ou de seu celular, verifica que a agência funciona até às 17 horas. Chega à agência às 16h50 e está fechada. Por quê? A agência mudou o horário de atendimento para 16 horas e não atualizou as informações na página dos Correios. E aí gera uma complicação, uma insatisfação por parte do cliente. É claro que a agência não é responsável direta pela atualização, mas verificou a divergência da informação,
comunica a Gerat, a área de atendimento, que procederá o contato com as áreas responsáveis por fazer essa atualização, ok? Então vá agora ao site dos Correios, confira a informação que consta a respeito da sua unidade e verifica se tudo está conforme. Encerramos então nosso encontro por aqui com essa atividade. Até nossa próxima videoaula.